A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo do Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, minha querida senhora, nós estamos aqui para dar continuidade, mostrando a catolicidade nos 7 livros deuterocanônicos que foram retirados das Bíblias protestantes, não é? Inventaram aquelas famosas desculpas, né, para poder tirar os livros deuterocanônicos. E hoje nós vamos falar, meu querido senhor, minha querida irmã, do livro de Judite. Isso mesmo, do livro de Judite. O livro de Judite foi escrito aproximadamente 150 anos antes de Cristo a 200 anos antes de Cristo. E vou logo ao assunto, porque é logo matando a cobra e mostrando o pau logo de tacada, logo no começo. Por que os protestantes tiraram esse livro? Presta atenção, porque os protestantes alegaram esse livro não ser palavra de Deus. Primeiro, escrito no chamado por eles de 400 anos sem Deus. Você já sabe que isso eles englobam os 7 livros que foi escrito no chamado tempo do exílio do povo sem Deus, o chamado 400 anos. Isso aí todos os vídeos eu estou falando, né, citando que aquela folha branca que divide Malaquias de Mateus, eles alegam que ali aquela folha branca é os 400 anos sem Deus. No entanto, na Bíblia hebraica não existe nenhuma folha branca, na Bíblia cristã do Septuaginta não existe nenhuma, que é a Bíblia original, não existe nenhuma folha branca. Então eles fazem questão de deixar aquela folha branca para dizer, né, nas Bíblias deles que o povo viveu 400 anos sem Deus. Isso é heresia, isso é mentira, não tem respaldo tradicionalista, não existe nem na tradição judaica, nem na tradição cristã. Então isso foi uma invenção dos protestantes, das filhas de Lutero e ponto. Muito bem, a segunda questão que eles alegam que o livro de Judite não é inspirado é que os acontecidos com Judites foram 600, mais ou menos 600 a 700 anos antes de Cristo. Muito bem, vejam só, aqui eu vou desmascarar logo, cortando o mal pela raiz que eu falei. Olha só, os acontecidos com Judites foram exatamente, aproximadamente isso, 600, 660, nesses aí antes de Cristo. Só que o livro veio ser escrito 150 anos antes de Cristo. E daí? Eles queriam que o livro fosse escrito lá nos 600 anos, no momento era Judite, não era Judite em ação, por obra de Deus, e alguém atrás, que nem foi Marcos com São Pedro, como foi Lucas com São Paulo? Não. Outra, se é assim para dizer que o livro de Judite não é inspirado, porque os acontecidos foram em 600 anos antes de Cristo, e só foi ser escrito mais tarde, bem mais tarde, há cerca de 500 anos depois, por que o Gênesis está na Bíblia deles? Se não tinha ninguém atrás com tinta, né, com papiro atrás de Eva mais Adão escrevendo. Porque quando o Gênesis, apesar de ser um gênero literal, né, estão aí descobrindo, né, que o Gênesis pode ser uma parábola, mas veja, o Gênesis foi escrito 10 mil anos depois, entre 7 a 10 mil anos depois. Uns exegetas dizem por Moisés, outros teólogos estudiosos dizem que foi por rabinos judeus, no templo de Salomão, na época de Salomão. Então, veja, no tempo do Gênesis para Salomão, tinha se passado, né, cerca de sei lá, entre 4 a 10 mil anos, que tinha se passado ali desse negócio dos rabinos judeus escrever o livro do Gênesis. Muito bem. Outros dizem que foi 1000 anos depois, por Moisés. Não se sabe a data exata que foram escritos. Se sabe que está na palavra de Deus. Então, se um livro, se os acontecidos, numa história de um povo, aconteceu
600 anos antes de Cristo, ele só foi ser escrito 500 anos, 1000 anos mais tarde, ele não é palavra de Deus? Ah, tenha santa paciência, senhores protestantes. Muito bem, vamos ao livro. O livro, a minha amada esposa lá colocando ração para a galera. Aqui, ó. Muito bem. O livro de Judite, os estudiosos alegam que o mesmo escritor do livro de Judite escreveu também parte do livro de Esté e o primeiro livro dos Macabeus. Né? O escritor do livro de Judite escreveu, repito, parte do livro de Esté e o primeiro livro de Macabeus. Os acontecidos com Judite aconteceu na época em que o Império Babilônio governava, em que a opressão de Israel era grande, ou seja, no tempo dos Macabeus. Né? Deus levantou Judite na época dos Macabeus. E, sobretudo, uma mulher muito linda que conquistou o braço direito do rei da Babilônia, o general Holofernes. Muito bem. E nós vamos ver aqui, meus irmãos, esse livro, alguns vestígios católicos da catolicidade dentro desse livro. Vamos pegar alguns versículos dentro desse livro, né? Maravilhoso de Judite. Se você tiver a oportunidade, tem que ter o tempo de Deus, leia esses livros, né? Principalmente o livro de Judite, você não vai se decepcionar. É um livro muito semelhante ao de Esté. Como Deus levantou Esté, também ele levanta Judite no tempo do reinado de Nabucodonosor. Diz assim, ó, no capítulo 1, verso 1. Afarxade, rei dos Medos, tinha submetido o seu império a um grande número de nações. Ele edificou uma fortaleza de pedras polidas, o qual deu o nome de Esquibatana. Cercou de muralhas de 70 covados de altura e 30 de largura, e pôs torres e 100 covados de altura. A estas eram de forma quadradas de lados e estendia-se por espaço de 20 pés. Então logo nós vemos em que tempo foi, né? Foi na época dos Macabeus, tanto que o escritor, os estudiosos asseguram que o escritor foi o mesmo escritor do primeiro livro dos Macabeus. Muito bem. No capítulo 4 do livro de Judite, diz assim, ó, versículo 8. Todo o povo orou fervorosamente ao Senhor, humilharam suas almas com jejuns e orações, eles e suas mulheres. Veja só, veja que versículo muito interessante, que versículo inspirado. Vamos aqui também, antes de olharmos aqui a catolicidade, nós vemos aqui, não é, que o quarto Papa da Igreja, São Clemente Romano, não é, que governou a Igreja do ano 88 a 90 e aproximadamente 95, São Clemente, em uma das suas cartas, tive a graça de ler todas as cartas de São Clemente, ele diz, falando de Judite, diz assim: da bem-aventurada Judite, sabei como Deus deu a vitória a ela sobre Holofernes. Olha aí, será que usavam ou não usavam o livro de Judite? O quarto Papa da Igreja está incentivando, né? A Bíblia só ia ser mais tarde compilada e traduzida para o latim, para São Jerônimo, no ano 382, mas muito antes, no primeiro século ainda, o quarto Papa da Igreja está incentivando o livro de Judite. Então, como não é palavra de Deus, São Paulo diz, toda a Escritura é inspirada por Deus. Inclusive, quando ele fala isso, está na Bíblia o livro de Judite. Então, ó, todo o povo orou fervorosamente ao Senhor. Então, é um livro que incentiva o quê? É um livro que está entre os 16 livros históricos, e é um livro que incentiva o quê? Mostra na pessoa de Judite. Você sabe que a Virgem Maria, ela é todas as mulheres do Antigo Testamento, elas são, vamos dizer assim, elas têm uma virtude que englobou na mãe de Jesus.
que englobou na mãe de Jesus. Por exemplo, quando nós olhamos para Judite, tem versículos no livro de Judite que foi utilizado pela Virgem Maria no seu cântico. No cântico da Virgem Maria, não é? Vejam só, olha só aqui, no versículo 12 diz assim, ó: estais certos de que o Senhor vos ouvirá, se perseverardes jejuando e orando em sua presença. O que é que nos ensina a Santa Mãe Igreja? É regra ou não é doutrina católica isso aqui? Sim, é doutrina católica. Isto é doutrina católica, porque principalmente, como eu trouxe no livro de Tobias, a esmola, o jejum e a oração, que pelo tempo da quaresma a igreja coloca para os seus filhos. Do mesmo jeito, traz esse livro de Judite, quando mostra que o caminho do cristão católico, né, só tem um cristão, é o católico, é óbvio. Então, quando eu cito cristão, você já sabe quem é. Quando eu cito católico, você já sabe quem é os cristãos. Então, muito bem. Então, você vê, estais certos de que o Senhor vos ouvirá. Veja que palavra forte é essa. Então, de que maneira, irmão Fábio, o Senhor vai me ouvir? O que esse livro assegura? Não é? Isto é palavra de Deus? Sim, é palavra de Deus. Porque o Espírito Santo está falando pela boca de Judite. Por quê? Porque nesse capítulo 4, Judite está incentivando o povo ao jejum. Judite está, como mulher de Deus, como guerreira de Deus, como serva do Senhor, igual à Virgem Maria. Quando a Virgem Maria diz, eis aqui a serva do Senhor, ali nós podemos ver, dentro desse termo serva, encaixar quem ali? Encaixar Esté, encaixar quem ali? Encaixar Judite. Essas grandes mulheres do Antigo Testamento, não é? Essas mulheres que foram, digamos, grandes servas do Senhor. Então essas servas, de que maneira o serviram? Não é? Será que essas mulheres apenas eram para derramar o sangue? Não. Olha aqui ela encorajando, se você ler todo o capítulo 4 de Judite, você vai ver ela encorajar o povo. Como Esté jejuava, Esté orava pelo povo judeu. Esté era a intercessora do povo judeu. Como esta mulher Judite, Deus o levantou para ser a defensora do povo judeu. Enquanto o rei de Israel se refugiava, fugia para as cidades fortes, fortificadas, com medo do rei babilônio. Não é? Então essa mulher foi levantada por Deus para dizer que Deus está com o seu povo. Ah, mas esse livro foi escrito 150 anos antes de Cristo, foi no tempo do exílio, Deus não estava com o povo, por isso nós não consideramos inspirado, por isso não é palavra de Deus. Alega as heresias atuais que no ano de 1852 castraram a Bíblia, tirando os 7 livros junto da Sociedade Bíblica Unida Protestante. Muito bem. Veja que palavra forte é essa. Encorajar o seu povo. Dizer para o seu povo. Nesse livro nós encontramos também Judite assegurar a este povo dizendo, não é com as armas que Deus vence. Não é com a espada, não é com a lança. Mas é através do jejum e da oração. Exatamente o que ela está encorajando o seu povo, o povo judeu. Outra vez, abre aspas, estais certo de que o Senhor vos ouvirá. De que jeito o Senhor vai nos ouvir? Olha só. Se perseverardes, jejuando e orando em sua presença. Meus irmãos, esse versículo do capítulo 4, esse versículo 12 do capítulo 4 de Judite nos indica o seguinte, que toda pessoa que está passando por situações difíceis, a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, diz São Paulo no capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10. Mas a nossa luta é contra as adversidades que esta vida nos impõe, os obstáculos, muitas das vezes as enfermidades físicas, muitas das vezes na parte financeira, está passando necessidade, nas dívidas, nisso e naquilo. O que é que esse versículo do livro de Judite traz de catolicidade para nós? Jejum e oração. Veja, 3 coisas. Jejum e oração. Só que esse jejum e essa oração tem que ser aonde? Na presença do Senhor. Quando nós jejuamos e oramos,
e vamos para a presença dele no sacrário, não tem barreira que não caia, não tem obstáculo que nós não venhamos vencer. Eu tiro por eu. Eu falo aqui, não falo em termos de jejum, que sou muito fraco em termos de jejum. Mas de levar, ter essa oportunidade de estar 3 vezes na semana na minha cidade, e essas 3 vezes na semana de ir diante de Jesus no sacrário, levar a ele ali, eu não só levo o que estou precisando, mas eu levo as pessoas que são inscritas nesse canal. Eu não conheço, Senhor, são quase 1.400 pessoas, não conheço, mas Tu conheces. Tu sabes cada uma delas. E desse jeito fazia Judite. Judite entrava na presença do Senhor em oração, através de jejum e de oração na sua presença, e foi essa oração e esse jejum que deu a vitória a essa guerreira. Que deu a vitória a esse povo. Mas porque o povo, Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu estou. Então ela incentivava esse povo. É exatamente como a igreja incentiva os seus filhos. Jejum, oração e esmola. No tempo da quaresma. Será que nós vamos fazer isso só no tempo da quaresma? Não. A Virgem Maria, nas suas aparições, ela diz jejum nas sextas e nas quartas. Então logo nós vemos essa ligação de Judite com a Virgem Maria. Porque quando a Virgem Maria diz, eis a serva, ali ela está apresentando quem? Ela apresenta Judite, ela apresenta Esté. É como que a Virgem Maria fosse uma fusão de todas essas guerreiras, de todas essas mulheres de Deus. É como que se engloba na Virgem Maria essas mulheres. Inclusive tem versículos aqui em Judite, repito, que foram usados pela Virgem Maria. Então, se nós jejuamos e oramos diante do sacrário, onde Jesus está presente, vive real na Eucaristia, recebendo Ele, confessando, fazendo exame de consciência, e ainda como a Virgem Maria diz, penitência, qual barreira não vai cair? Agora se ficar, aqui essa árvore aqui, ela chama-se siriguela. Olha aqui, dizia meu santo avô, e é pura verdade. Não sei se aí na imagem dá para ver aqui, mas aqui, não, aqui eu acho que dá para ver. Desse lado aqui tem uma siriguela madura, aqui, ó. Ó, dá para pegar aí. Aqui tem uma siriguela madura. Vai adiantar o quê se eu ficar aqui embaixo dessa siriguela com a boca aberta assim, ó, esperando ela cair? Vai adiantar de quê? De nada. Agora, se eu subir na árvore, for lá e pegar ela, veja a ação. Eu subi na árvore para pegar ela, para poder, né, para poder eu chupar, para poder eu me alimentar dela. Veja a ação, subi na árvore, ou então estiquei meu braço, do que ficar lá com a boca aberta, esperando ela cair. Aí não vai acontecer, é o chamado braço cruzado. O que é que Judite está dizendo para o seu povo? Vocês querem ver a vitória? Vocês querem ver o mal cair? Judite representa a luz. Holoferne e os seus representa o inferno, o demônio. O adversário, as adversidades, as barreiras, os problemas que temos que enfrentar. O que foi que Judite disse para o povo? Faz que nem o rei, corre, se esconde, que a coisa está feia. Não, não. Essa mulher fica cheia do Espírito Santo de Deus e diz, sabe como é que nós vamos vencer? Sim, de que jeito vamos vencer? Estejam certos que vamos vencer. Quando o Senhor ouvir a nossa oração. Mas de que maneira o Senhor vai ouvir a nossa oração? Através do jejum e oração na sua presença. Tudo isso diante do sacrário. Tudo isso diante de Jesus Eucarístico. Presente e real, não tem barreira que não caia. Não tem adversidade que não passe. Para que existem os obstáculos? Olha aquele pessoal que nas Olimpíadas gosta de correr, que passa pelos obstáculos. Vai correndo, né? Para ver quem chega na frente. E ali vai aqueles obstáculos, vai pulando aqueles obstáculos, vai pulando. É desse jeito com o Senhor. É voando nas asas do Espírito Santo que Judite venceu, que Esté venceu, que a Virgem Maria venceu, porque ela já nasceu vitoriosa, é claro. Basta ser que foi reservada de todo o pecado, já nasceu na vitória. Por isso nós vimos Judite vencer, o mal cair por terra. Colocarei todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Foi o que aconteceu com Judite. Meus irmãos, essa referência
do jejum e oração foi utilizada por Jesus em Mateus 17, 21. Veja a catolicidade do jejum e oração ensinada pela Igreja de Cristo, na presença de Jesus Eucarístico. Vejam só, além de Esdras 8, 22, Mateus 17, 21, esse versículo é citado por Jesus. Jesus, quando ele expele o demônio daquele menino epilético, aí os discípulos perguntam a Jesus: mestre, por que nós não expulsamos o demônio desse menino? Jesus disse: porque essa espécie de demônio só se expulsa através de jejum e oração. Mateus 17, 21. Então Jesus está citando aqui o que a valente guerreira de Deus, Judite, ordenou ao seu povo. Veja como Jesus utilizou o livro de Judite para falar do jejum e da oração. Mas em muitas Bíblias protestantes não tem. Só tem apenas oração. Tiraram o termo jejum para dizer que Jesus não utilizou o livro de Judite para falar do jejum e da oração. Isso é pura maldade. Vamos mais para frente. Aí diz aqui, ó. E esse povo, e por que era que o povo estava sendo oprimido? O povo estava sendo oprimido por causa dos seus pecados, por causa dos seus erros. Por que às vezes bate na nossa porta a adversidade? Você sabe que o salmista diz que um buraco chama outro, ou seja, eu até esqueci o verso, mas que um mal chama o outro, né? O pecado, diz o livro do Eclesiástico, que um pecadinho, eles vão se amontoando, ele gera uma ferida. Então nós sabemos, e isso é comprovado pelos médicos, pela medicina, por exemplo, uma pessoa que ela se enraiva facilmente com tudo, uma pessoa sem paciência, o que é que os médicos dizem? Os médicos falam que as pessoas assim, elas têm muita chance de ter problemas no estômago, né? Pessoas que se enraivam, que qualquer coisa tão, né? Elas têm muita chance, de 100%, elas têm 90% de chance de ter problema no estômago. Quantas pessoas não têm problemas hoje no estômago, meus irmãos? Ter por mim mesmo, que sou uma pessoa, né, que precisa exercitar-se na paciência. Ter por mim mesmo, antes de falar dos outros, eu falo de mim. Eu sou uma pessoa sem paciência, mas que o Senhor me dê paciência. Agora eu me lembrei da história do cara que dizia: Senhor, me dê paciência. Eu quero ter paciência como os santos tiveram. Aí Deus permitia. Você viu que a paciência de Jó, como foi provada, né? Você viu a paciência de Jó. Aí Deus permitia acontecer alguma coisinha, o cabra... Então, o jeito de Deus trabalhar, de Deus nos curar, não é o nosso. Às vezes nós pedimos a Deus: me dá algo, e a gente acha que vai acontecer assim no passe de mágica. Senhor, me dê paciência. Ele tira imediatamente a sua impaciência e lhe dá a paciência no passe de mágica. Não. Ele vai fazer com que você se exercite, caminhe naquilo ali. Como diz Eclesiástico, capítulo 2, versículo 5. Como o ouro e a prata são provados no fogo, assim o homem e a mulher de Deus são provados, humilhados no caminho, provados no caminho da humilhação. Às vezes você pede paciência a Deus e você começa a ser humilhado, sabia? É um modo de te preparar, de nos preparar, e muitas vezes nós não aceitamos, e aí continuamos a blasfemar: mas Senhor, eu pedi paciência e Tu me manda humilhação. É um modo de se exercitar na paciência. Ora, o sujeito está querendo perder uns quilos, que está acima do peso. O que é que ele vai fazer? Vamos malhar, vamos fazer caminhada, vamos buscar uma academia aí, um negócio aí, para poder perder essa gordura, rapaz. Ou você está acima do peso e vai dizer: Senhor, Senhor, me emagreça agora que eu estou acima do peso. Aí, quando for amanhã, você vai amanhecer fininho da Silva. Perdeu 10 quilos da noite para o dia. Não é assim não. Essa mágica aí não existe não. Não vai colocar aí, vai fazer caminhada não, que você vai ver como é que é a coisa. Então veja só,
Esse povo era um povo incrédulo. Esse povo era um povo que tinha abandonado a Deus e servia os deuses das religiões e dos povos pagãos, do qual, quando saíram do Egito, Deus disse: quando se deparar com esse tipo de gente, cuidado para não imitar as suas práticas. Está lá no Deuteronômio. Vocês vão deparar com um tipo de gente que imola seus filhos, queima seus filhos ao deus Moloque. Vocês vão se deparar com um povo que é da bruxaria. Vocês vão se deparar com um povo que é da superstição. Vocês vão se deparar com um povo que evoca os mortos. Vocês vão se deparar com um povo assim, assim, assado. Esse povo de Deus, cabeça dura, não demorou muito tempo para desobedecer ao Senhor e após a fé desses povos estranhos a Deus, que não eram de Deus. Né? E aí Israel entrou nessa prática. Por isso nós vemos as tribos, né? Só ficou a tribo de Judá e todo Israel, exceto a tribo de Judá, foi governado por Jezabel e por Acabe, que deu-se à idolatria, deu-se aos demônios, não é? Exceto a tribo de Judá, que ficou fiel ao Senhor. Por isso diz aqui, ó, através de Judite, a evangelização de Judite, esse povo começou agora a voltar-se para o Senhor. Capítulo 5, versículo 8. Vejam só. Esse povo era da raça dos caldeus. O que era que é da raça dos caldeus? Né? Que eles tinham dado as crenças dos caldeus. Olha só. Que eles que habitaram primeiramente na Mesopotâmia. Porque recusavam seguir os deuses de seus pais, que estavam na Caldeia. Então abandonaram os ritos dos seus ancestrais, que honravam múltiplas divindades, e passaram a adorar o Deus do céu. Aí está. Então eles passaram, era um povo que tinha vindo de lá. Você sabe como foi que surgiram os samaritanos? A história do surgimento dos samaritanos é uma história um pouco inusitada. Quando Israel foi levado para o cativeiro, que o rei Inico pergunta para o profeta: como é que eu faço para o seu Deus me ouvir? Aí o profeta diz: olha, para poder o nosso Deus te ouvir, primeiramente tem que ir para uma cidade que fique dentro de Israel. O que é que o rei Nico faz? Pega um grupo de gente, de famílias, né, do seu país e envia com essa missão para Israel. Vá para Israel, vá orar ao Deus deles, para que nós possamos também ser atendidos, beneficiados por o Deus desses israelitas. Aí envia os pagãos para Israel. É um pouco inusitada a história do surgimento dos samaritanos, mas foi assim. Aí chegavam lá, eles continuavam servindo as suas divindades, os seus deuses, e passaram a fazer como os israelitas faziam, invocavam a Deus, mas continuavam servindo as suas divindades. Assim eram os samaritanos. Assim era a fé dos samaritanos. Eles acreditavam em Deus, mas serviam as suas divindades. É como hoje nós podemos olhar a pessoa que se diz católico, mas ela vive no centro espírita. Uma pessoa que se diz católico, mas só segue pastor herege protestante. Uma pessoa que se diz católico, mas vive no paganismo. Então essas são as linhas dos samaritanos. São vias samaritanas de pessoas que vivem saladas religiosas, não vivem a sua fé pura, uma fé tão rica, a única fé verdadeira. Precisa de outras, se abastecer de outras. Como eram os samaritanos. Acreditava em Deus, sabia que existia o Deus Todo-Poderoso, respeitado de Israel, que dava vitória ao seu povo, temia esse Deus, mas servia as divindades. Né? Aí os hereges dizem que os católicos são samaritanos. Chamaram Jesus de samaritano e Jesus disse, aí aquela bela parábola, né, do samaritano, né, que socorreu aquele homem que foi assaltado, naquela parábola do samaritano.
Aí os judeus ficavam se comendo de raiva. É quando os católicos dão a resposta, né? Os apologetas aos protestantes ficam se comendo de raiva. É. Muito bem. Olha só. Versículo 19. E todas as vezes que se arrependiam de ter abandonado o culto do seu Deus, o Deus do céu dava-lhe força para resistir na batalha contra os babilônios. Veja, meus irmãos, aqui, através da evangelização dessa mulher, através dessa mulher que Deus levantou e que foi guiada pelo Espírito Santo, ela encorajou o povo à conversão, ela encorajou o povo à mudança de vida, ela encorajou o povo a voltar para o único Deus de Israel, que era o Deus que prestava um culto, que era o único Deus que era e que atendia suas preces quando eles estavam no culto verdadeiro. Não precisava estar em saladas religiosas, não precisava, trazendo para os nossos dias hoje, não precisa você seguir pastor protestante, não precisa você dar uma de protestante, você é católico, sua fé é rica, conheça, crie vergonha na sua cara e conheça a sua fé, porque a fé é verdadeira e fé rica. Não é? Tá seguindo, eu vou lá no centro espírita conversar com fulano que se foi há tanto tempo, eu tô com saudade, eu vou lá conversar. Vai lá conversar com Satanás, achando que tá conversando com um parente, com um filho, com um irmão, sei lá com quem, que faleceu. Conversando com o diabo. Meus irmãos, Judite disse para aquele povo, meus irmãos, a sua fé é linda. A sua fé é maravilhosa e na sua fé tem um Deus que criou essa fé para que você viva com intensidade, com radicalidade, com fervor. Por isso que diz aqui, e oraram fervorosamente ao Senhor e o Senhor ouviu a sua prece. Meus irmãos, não é preciso abandonar a Igreja Católica não, porque aqui na Igreja de Nosso Senhor, fundada por Ele, seu corpo místico, tem tudo. Nós temos Jesus como centro, nós temos a Virgem Maria que nos leva para esse centro, nós temos os santos que levam a esse centro. Nós temos os sacramentos que são ricos, são 7 colunas da fé do cristão. Se você conhecesse, como Jesus disse aos judeus que recusaram ele, se vocês conhecessem, se vocês conhecessem o dia em que foi visitada, Jerusalém, se conhecesses o dia em que foi visitada, como a galinha coloca os pintinhos debaixo de suas asas, tu serias protegida, mas não ficará aqui pedra sobre pedra, por isso vão desmoronar, por isso vão cair, e vai cair e não vai se levantar, porque vai colocar os pés num abismo, onde não vai mais sair, como fez o senhor Martim Lutero, como fez Chico Xavier, como fez tantos outros, como fez esse herege desse senhor que se denominou Papa, não é? Pedro II, esse fundador dessa seita que chamava-se Católica da Obediência a Deus Pai, que Daniel Silveira já refutou tantas vezes, essa heresia do tal do Bento da Conceição. Meus irmãos, a nossa fé é linda, como diz o nosso irmão Luiz Henrique. A nossa igreja é linda, se você conhecesse essa lindeza, essa boniteza dessa igreja. Nós vamos encerrar, vamos pegar um versículo aqui. Esse versículo é citado pela Virgem Maria em Lucas 1, 48. A Virgem Maria cita isso aqui em Lucas 1, 48 a 55. Para nós fecharmos, que já vamos em meia hora. Vamos lá. Diz assim, capítulo 13 de Judite, versículo 18. E que cumpriu pelas mãos de tua serva a sua promessa de misericórdia à casa de Israel. Espera aí. Pácata. Como é que é? Esse versículo, meus irmãos, ele se cumpre hoje, na era cristã, há 2000 anos, essa profecia de Judite, ela se cumpriu com a Virgem Maria. Lucas 1, de 48 a 55. Veja só. E sem falar que há muitos escritos no livro do Apocalipse, das narrações de Judite. Olha só, outra vez. E que cumpriu pelas mãos de sua serva, Lucas 1, 39, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que se cumpriu pelos pés, pelas mãos
pelo seu sim da Virgem Maria quando ela vai à casa de Isabel, olha aí, ó. E que cumpriu pelas mãos de sua serva a sua promessa. Aí cumpriu a promessa. Cumpriu ou não cumpriu? Que ela seria a mãe da salvação, que ela seria para este mundo a porta da salvação, e a Virgem Maria é a porta da salvação, porque ela nos deu a salvação com o seu sim, né? Então, Deus cumpriu a sua promessa através da sua serva, da sua escolhida, da cheia de todas as suas graças, a Virgem Maria. A Virgem Santíssima. Outra vez. E que cumpriu pelas mãos de sua serva a sua promessa. Olha aí. Cumpriu ou não cumpriu a promessa? Cumpriu. E a palavra se fez carne e veio morar entre nós. Sua promessa de misericórdia. O que é que a Virgem Maria diz? Graças à sua ternura e misericórdia, olhou para a humildade de sua serva. Olha aí. Veja só, a promessa de misericórdia à casa de Israel. Aí está. Deus cumpriu a promessa feita a Judite, que levou o povo à vitória. Deus cumpriu sua promessa, que fez a Virgem Maria e levou os cristãos à vitória. E essa serva do Senhor, serva quer dizer que ela está a serviço a ponto de dizer: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E a palavra se fez carne no seio dessa serva, dessa grande serva, desse grande espelho da Trindade, e veio morar entre nós. De João vimos sua glória. Glória que não foi dada a nenhum outro, a não ser o seu Filho único, Jesus Cristo de Nazaré. São Paulo diz que nascido de mulher, que nascido de uma mulher, aí está. E muitas das vezes nós olhamos assim, né, com desprezo, porque a tendência protestante ela é descabida, ela é atrevida. Por que Jesus desprezou a sua mãe? Mentira do diabo. Por que Jesus desprezou a sua mãe? Invenção de Satanás, por ter chamado sua mãe de mulher. Jesus chamou sua mãe de mulher para dizer, é aquela do Gênesis 3,15, a mulher. É a mulher, ela é a mulher em maiúsculo. É a mulher que pisa a cabeça do diabo. É a mulher por excelência. Por isso ela aparece como mulher no Gênesis 3,15, ela aparece nos evangelhos como mulher João 2 e João 19, e aparece em Gálatas mulher chamada por São Paulo, e aparece em Apocalipse pelo mesmo João capítulo 12, 1, e viu aparecer um grande sinal no céu, uma mulher. É a mulher por excelência, mulher que pisa a cabeça de Satanás. Eva foi pisada, Eva foi enganada, mulher fraca, mulher do pecado. A desgraça de Eva foi transformada em Maria em bênção, porque do mal Deus tira um bem maior. Em todos os lugares, nas Santas Escrituras, nós vemos de um mal Deus tirar um bem maior. José, Gênesis 50, verso 20, José disse aos irmãos dele, a intenção de vocês era me fazer o mal, mas desse mal Deus, fez um bem maior, me colocou como governador do Egito hoje para sustentar vocês. Para dar de comer a vocês. Olha o que Deus faz. São Luís diz, a desobediência, a teimosia, a ignorância de Eva, o nó que ela atou, foi desatado pela obediência, pela santidade, pela fidelidade da segunda virgem, a Imaculada Conceição. Eva fraca, ave a que voa. Eva não tem asas para voar e fugir da cabeça da serpente. A ave tem asas. Apocalipse 12, 14. E a mulher recebeu 2 asas de grande águia para voar para longe da cabeça da serpente. A Virgem Maria, sim. Que é um simbolismo, né, meus irmãos, de que ela é guardada do pecado. O diabo não tem como tocar nessa mulher. Aliás, ela, a cabeça do bicho.
Dentro da Bíblia só tem três que pisam a cabeça do diabo. Primeiro, Gênesis 3,15, a Virgem Maria. Primeira que pisa a cabeça do diabo, a Virgem Maria. Segunda pessoa que pisa a cabeça do diabo, Jesus. Porque é filho dessa mulher e Deus prometeu que a descendência dela pisaria também a cabeça do diabo. E a terceira que pisa a cabeça do diabo, Lucas 10:19, a igreja. Porque Jesus disse, o inferno não pode destruir a minha igreja. Aí logo isso, em Lucas 10:19, Jesus disse, eis que vos dei poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do... Olha o poder da igreja. Então são os três que pisam a cabeça do diabo. A Virgem Maria, Jesus Cristo e a igreja. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.